Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar sobre... Vamos fazer uma conversinha. Vamos falar sobre a própria matemática, que é o tema desse canal, tá? Mais pra frente, talvez eu possa colocar outros tipos de conteúdos no canal, física, programação e tudo mais, mas por enquanto eu mantenho a matemática como o foco aqui do canal. O que eu quero falar com vocês sobre? A matemática, eu particularmente acredito que ela tem um grande problema, que é como ela é apresentada. E qual que é o problema dessa apresentação? Então, desde que vocês estão lá no sexto ano ou no maternal, qualquer outra coisa do tipo, vocês são apresentados a matemática como se ela fosse uma disciplina de memorização. Então vocês memorizam fórmulas, vocês são apresentados a matemática como se fosse, com aquele jargão, né? A matemática está em tudo. O que mais? Fórmulas. E tudo isso faz com que a matemática ela se torne realmente muito difícil. Tudo isso aqui, né, se não for trabalhado da maneira correta, vai fazer com que a matemática ela realmente se torne muito abstrata. E a matemática do ensino médio não é para ela ser tão abstrata assim, não é para ela ser tão difícil assim, tá? Mas qual que é o real problema? Tem mais outros problemas, né? Esse aqui é um problema pedagógico, né? A apresentação da matemática. Cada professor vai ter uma maneira de apresentar, vai ter uma metodologia diferente. E esse é outro problema, né? É o problema do nosso sistema. A cada ano vocês têm um professor diferente, e cada professor vai ensinar de um jeito. E não estou falando que esse jeito aqui é melhor do que o outro, ou esse aqui é melhor do que o outro, ou o outro é ruim. Não é isso. É que quanto mais modos diferentes você tiver, mais embananado vocês vão ficar. Porque aqui você aprendeu de um jeito, aqui você aprende de outro, aqui você aprende de outro. E fazer essa conexão entre esses caras aqui vai fazer com que você se perca dentre os anos, até que chega lá no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e daí você precisa de tudo que você aprendeu do sexto ao nono. Você precisa, cara, essa faixa etária aqui, a matemática ela é primordial para entender as coisas. Só que por causa do tempo e de várias outras coisas que o sistema educacional pede para que os professores façam, a gente não consegue focar em trazer uma metodologia, não ativa, não vou chamar de ativa, mas uma... Como é que eu posso dizer isso aqui? O professor ele não consegue mostrar para vocês a história. É difícil mostrar a história, é difícil mostrar os porquês. Agora eu não sei se esse porquê aqui tem acento e é separado. É uma coisa que tem que corrigir, tem que aprender. Não, e esses caras aqui, pra mim, são os maiores vilões aqui de quando você está aprendendo um assunto de matemática, um assunto novo. Por quê? Porque, primeiramente, o que é matemática, né? Pra mim, a matemática ela é uma caixinha de ferramenta. Pra mim, ela é uma caixa de ferramenta. Tá? Então, tem lá aquela caixa lá cheia de ferramentas, bonitinha.
vocês têm imaginação suficiente para imaginar que isso aqui é uma caixinha de ferramentas. E dentro dessa caixa aqui tem várias ferramentas, tem as funções, tem a trigonometria, tem a soma de frações, a divisão e não sei o que, e tem as integrais, tem as derivadas, tem um monte de coisa aqui. Só que o negócio é entender para que cada uma dessas aqui serve, como que cada uma dessas aqui surgiu. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras, né? Por que Pitágoras estava fazendo aquilo? Por que ele chegou naquilo? Como que ele chegou naquela fórmula? E isso tudo tem um nome. Além da história, né? Tem as demonstrações. O que é demonstração? É eu demonstrar, né, por que aquilo lá sempre vai funcionar em qualquer modelo matemático. Só que demonstrar é um negócio difícil, né? Não é que é difícil, mas ele pede um rigor matemático, ele pede que você seja bem lógico, sucinto. Tem uma outra palavra que eu sempre esqueço, mas ela é rigorosa. E como vocês não são apresentados a matemática como se fosse uma língua, ou seja, a gente não mostra para vocês tais símbolos, a gente até mostra, né? Pertence, não pertence, está contido, não está contido, o ou não é assim, né? O ou, em matemática, o ou é assim, o ou é assim, né? Uma coisa ou outra, e o e, esse aqui é de programação. Então, a gente não mostra para vocês a matemática formal, tá? Ela não tem essa formalidade toda por conta do tempo e, claro, de como o sistema quer que a gente ensine vocês. Mas eu tô aqui para tentar mostrar para vocês um pouco de história, tá? Mas, deixa eu continuar esse raciocínio aqui. Então, a matemática, muitas vezes a gente vai estar, o professor ele se perde ali nos conteúdos e a gente acaba fazendo isso porque os alunos eles são bem, como é que eu vou dizer, vocês muitas das vezes testam a gente, às vezes sem querer, às vezes por querer, e cada um vai lidar de um jeito, mas primeira coisa que alguém vai te dizer, vamos supor aqui, vamos entrar no assunto da Bhaskara. Famosa. A Bhaskara. Aquela formulinha, né? Para você encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, você vai utilizar a fórmula menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí aqui, de tudo isso dividido por a. E a primeira coisa que todo jovenzinho do 8º, 9º ano, quando é apresentado isso aqui, vai falar: eu não vou usar isso na minha vida. E, cara, realmente você não vai usar isso na sua vida. A matemática do cotidiano, ela é quem? Ela é soma, subtração, multiplicação, e a divisão. E às vezes você vai fazer uma porcentagem e a porcentagem vai te pedir que você saiba a regra de 3. Tipo assim, você nunca vai ser pego desprevenido pedindo para que você faça uma fórmula de Bhaskara ou coisa do tipo durante o seu trabalho e tudo mais. Mas claro,
o seu trabalho com as tecnologias que você tem hoje. Você não vai precisar fazer isso aqui porque você, no Excel, por exemplo, você vai ter uma formulinha que já vai calcular as coisas que você quer. Você não precisa mais interpretar gráficos porque você tem a inteligência artificial para fazer isso e tudo mais. Mas eu quero mostrar os outros lugares em que a matemática ela é apresentada mesmo. Porque por conta do modelo de educação que nós temos, essas caixinhas separadas, então aqui tem a matemática, aqui tem a física, aqui tem o português, ciência, tal. Por conta do modelo, de ser modelos de apostilas e tudo mais, a gente não consegue fazer a conexão entre essas áreas do conhecimento. Então, eu queria mostrar para vocês, por exemplo, na física. O que a física estuda? A física, ela vai estudar o movimento das coisas e o porquê que essas coisas se movimentam. A física, ela vai estudar os fenômenos físicos, por exemplo, a termodinâmica, né? Vai ver quanto que expande alguma coisa, quanto que contrai. Ela vai estudar os campos magnéticos. E tudo isso aqui vai se fazer necessário você saber matemática. Para você criar esses gráficos, você vai precisar de função. Para criar esses gráficos, você vai precisar de seno e cosseno. Para criar esses gráficos, você vai precisar de... o que mais? Logaritmo. Para criar esses campos magnéticos aqui, você vai precisar do número I, o número imaginário. Em biologia, você também vai precisar de funções. Para você fazer os modelos de crescimento de populações, ou decrescimento, ou fazer o estudo para ver se em que parte que, sei lá, na pandemia as coisas vão começar a baixar, onde que isso aqui vai acontecer. Isso aqui você vai precisar de logaritmo, vai precisar de exponencial, vai precisar de seno e cosseno. Poxa, onde mais? Onde mais a gente vai usar matemática? Português. Dá um exemplo muito bom de português. À primeira vista, você vai olhar que vai pensar, pô, português não precisa de matemática. Ela não precisa das ferramentas matemáticas, das formulinhas que a gente usa, mas, por exemplo, quando você vai fazer tá escrevendo lá, você precisa usar a vírgula, por exemplo, ou a crase. Existem condições que você precisa alcançar, ou seja, isso aqui está acontecendo, sim, então você pode usar uma vírgula. Tais coisas estão acontecendo, sim, então você pode usar crase, você deve usar crase. Essa palavra, ela tem tantas vogais, ela é uma palavra paroxítono, não sei o que, então eu tenho que colocar o acento circunflexo, por exemplo. Eu tenho circunflexo. Isso é circunflexo. Eu tenho que colocar tais coisas. Isso tudo são condicionais, isso tudo é lógica. E a lógica também faz parte da matemática. Na engenharia, nem precisa falar, né? Na engenharia, o quão importante é a matemática. E para mim, a engenharia é praticamente o pico da matemática, do uso da matemática para você criar coisas gigantescas, fazer elas funcionar, fazer com que pessoas vivam lá dentro e tudo mais. Para mim, a engenharia é surreal de importante. Então, para você construir, para você fazer análise de solos. Nossa, eu achei que esse cara aí mexendo com o negócio já tinha acabado, mas não acabou. Mas eu vou continuar gravando, já comecei.
que mais? Resistência dos materiais. Tudo isso é estudado em engenharia, e engenharia vai precisar de física, vai precisar de matemática, vai precisar de você estudar um pouquinho do solo, você provavelmente vai estudar em geografia ou biologia. Biologia não sei, né, mas eu acho que em geografia vai. Música também, porque você vai precisar entender os ritmos, a harmonia entre esses ritmos, você vai precisar calcular frações, você vai precisar ver frequências, quantas vezes esse negócio acontece, que é o período desse negócio, para você fazer uma música interessante. Você vai ter que estudar matemática na ciência da computação por causa da lógica, um monte de coisa. Um monte de coisa. Agora eu vou voltar aqui pro Bhaskara, para você ter uma noção de que a Bhaskara, beleza, professor, ó, eu não vou fazer física, eu não vou fazer biologia, eu não vou fazer nada na minha vida, não vou fazer isso aqui, não vou fazer isso aqui, não vou fazer isso aqui. Para que eu preciso aprender Bhaskara? Não é que você vai precisar aprender, né? Você vai acabar aprendendo, você vai decorar isso aqui. Só que eu quero mostrar para vocês o que o professor pensa quando ele olha a sua prova de Bhaskara e qualquer outra prova de matemática. Quando ele está olhando você resolvendo um exercício, ele vai fazer um julgamento. Além da correção, né, além de fazer a correção, a gente vai estar fazendo um julgamento ali, a gente vai olhar, cara, esse aluno, ele conseguiu interpretar o problema? Eu coloquei um enunciado lá, um enunciado todo bobo, ó, quem que é o... Dada a equação 2x² mais 3b mais 4 é igual a 0. Aí coloquei no enunciado, quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. E o aluno não conseguiu resolver isso, ele não conseguiu entender o que eu estou pedindo. Cara, para mim esse aluno, ele não tem a capacidade de interpretação. Esse cara não está sabendo interpretar. Não é nem que ele não sabe o conteúdo, você simplesmente não sabe interpretar o que está sendo pedido. Você não consegue capturar informações. Você não consegue capturar dados ou informações. Não consegue fazer isso. E outra coisa, ó, esse papel aqui, ele está totalmente desorganizado. Meu foco não é deixar isso aqui organizado, tá? Mas é totalmente desorganizado esse papel aqui. Mas o que a gente também quer ver de vocês é organização. Organização do quê? Organização do seu pensamento. Como que você resolve passo a passo. Porque se você consegue interpretar, se você consegue capturar dados e você não consegue organizar o seu pensamento, esse cara aqui, ó, a organização, ela vai te ferrar mais pra frente. Por quê? Porque vai ser difícil você resolver problemas um pouco maiores. E tudo isso vem de quando a gente está olhando para a tua prova, está olhando para o teu exercício. Ó, cara, essa pessoa não sabe interpretar, não sabe capturar dados, informações, não sabe organizar, ela não tem um raciocínio, cara. Então ela não consegue raciocinar. Então essa pessoa não está apta para ir para o próximo ano. Mas é óbvio que às vezes, né, por conta do sistema, a gente acaba passando os alunos que não devem ser passados. E isso aí é tema para qualquer outro vídeo. Mas era isso. Eu vou fazer um vídeo ali com vocês falando sobre a história dos conteúdos que vocês aprendem. Então, o próximo vídeo que eu fizer aqui com vocês vai ser sobre o seno e cosseno, tá? E por consequência tangente. Eu vou passar um pouco de história para vocês. E depois eu vou passar para vocês também a regra de 3 e vários outros conteúdos. Então, assim, se você está achando interessante esse modelo de vídeo aqui, né, com o caderno aqui, ó,
dessa forma aqui, deitado, ou se você quer que o vídeo fique na vertical, você comenta aqui embaixo, eu leio tudo que vocês comentam, porque não tem muitos comentários também, mas eu vou ler todos eles. Compartilhe esse vídeo, curte e comenta, tá? Para que eu possa conseguir criar mais vídeos deste e tá mostrando aí para vocês tudo que vocês quiserem de matemática, para eu desmistificar a matemática que vocês aprendem, tá? Por hoje é isso, né? Por esse vídeo é isso e até mais.